todo o Brasil. Vem com a gente. O que te prende, o que te impede de escutar, o que te cega, o que te leva a se calar. Você tentou com suas forças caminhar e concluiu viver sem ter Jesus, não dá. Vieram as provas, o que comecei não terminei. Por tantas vezes até de ti duvidei e percebi que devo te seguir, pois reconheço no caminho o milagre vai acontecer. O meu socorro vem de lá, é nele. O meu socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Em tuas mãos, Senhor, entrego a minha vida, e sobre mim, Senhor, derrama o seu Espírito. O meu socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Em tuas mãos, Senhor, entrego a minha vida, e sobre mim, Senhor, derrama o teu Espírito. Olha, Breno, o que te prende, o que te cega, o que te impede, o que te leva a se calar, o que te prende, o que te impede, o que te cega e o que te leva a se calar, o que te prende, o que te impede de escutar, o que te cega e o que te leva a se calar. Você tentou com suas forças caminhar, mas concluiu viver sem ter Jesus, não dá. Meu socorro é Ele, o meu socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Em tuas mãos, Senhor, entrego a minha vida, e sobre mim, Senhor, derrama o seu Espírito. É com vocês, galera, agora só você. Boa noite, galera PHN de todo o Brasil, uma satisfação imensa, toda terça-feira, aqui com você na TV Canção Nova. E olha, vamos indo para 20 anos. Sabe o que é 20 anos, gente? 20 anos de um programa semanal, isso dá quase 1000 programas. Isso é maravilhoso, tá? E é bom demais poder partilhar essa vitória com vocês. Como sempre, não estou sozinho, está comigo uma banda maravilhosa que me acompanha também nos shows pelo Brasil afora aí. Eu começo cumprimentando ele no saxofone, pai de 2 filhos, tá legal? Esse é craque, hein? Você é fera. Já nasceu ou não? Tá quase? Tá quase. Esse mês nasce o segundo filho do Fabinho. Fabinho no saxofone, gente boa demais. Um abraço para todos a São José dos Campos, que nos deu de presente esse nosso saxofonista aqui. Na guitarra hoje ele, Jonas Pá, lá da terra do Roberto Carlos, Cachoeiro do Itapemirim. Dá um tchauzinho bacana aí. Muito bem, Jonas Pá. Tá bonitão, Jonas Pá. Você mudou o cabelo? Essa camisa conheço essa camisa aí, vai. Essa camisa, essa calça, esse tênis. Não, tô brincando. Nos teclados ele, Julie Andrews, @Julie Iluminado. É o Instagram dele. Cara, eu não, tem que ter coragem para botar o nome desse aí. @Julie Iluminado. Rapaz, pode seguir, o cara tem dicas maravilhosas lá. Na batera ele, Rogério de Prince.
Se você quer gravar um CD bacana, com qualidade, bacana demais, ele tem na casa dele um estúdio, ó. Eu mesmo já coloquei voz lá umas 100 vezes lá, da galera bacana aí, tá bom? Muita gente bacana. Rogério, seja muito bem-vindo. E aqui o nosso band leader, ele, Rinaldo Rosa, tá bom? O arranjador dessa banda. Sempre uma alegria ter você aqui com a gente. Obrigado. Professor de baixo também do meu filho. Hoje meu filho não está aqui porque está dando aula, né? Está dando aula de filosofia, mas é professor de baixo. Graças a Deus, essa galera que toda terça-feira está comigo. Mas toda terça-feira também está comigo ele. Se aquele ali é @JulieIluminado, você pode imaginar como deve ser iluminado o cara que tem um brilho na testa fantástico. Eu já te disse, Dunga, que eu não sou careca. O que você é? A minha testa que vai até o calcanhar, é diferente. Você sofreu um processo de alongamento facial. Mais ou menos isso aí. Até Mas porque sabe, cabelo bonito, não faz cara? parte do corpo, não. Não, mas sabe, você bem sério, você ficou bonito, assim? Não, eu com essa sei. barba, esse cabelo. Ficou estilo, tá parecendo né? Bruce Willis, cara. É verdade. É, mais ou menos isso aí, máquina mortífera. Assim. Não, ele é o Duro de Matar. Ah, eu tô confundindo os dois A sempre. máquina mortífera é o Mel Gibson. Não, Mel Gibson, é verdade. Não, tá eu sou duro de matar, melhor ainda. Eu duro de matar. Seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado, meu irmão. Tamo aí, eu de novo, mais um PHN, bombando. E hoje tem uma novidade, eu quero mostrar para vocês, depois no segundo bloco, um clipe fenomenal que a gente gravou com grandes nomes do samba, o clipe Direito de Nascer, que foi sucesso na internet, na defesa da vida humana. O mundo todo cantou e canta essa mundo música. todo, mais de 25 países fizeram um flash mob envolvendo essa mesma canção. E mais uma vez a gente dá mais um passo envolvendo artistas do samba e a gente fez mais uma versão gravada em estúdio. Que bacana. E deixa eu te perguntar, como é que tá indo esse canal maravilhoso, Tiba Ideia? É Tiba Ideia, né? É, Déia e Tiba. Déia e Tiba, Déia e Tiba. Então, como é que tá indo? Como é que tá o retorno disso? O que você tem sentido? Porque esses dias eu tava ouvindo uma pregação, não recordo agora o pregador, mas ele dizia uma coisa muito interessante. Ele disse o seguinte, que no Brasil existem várias ideologias, né? Uma delas é essa do aborto, né? Que as pessoas defendem com unhas e dentes o aborto e tudo mais. Outros defendem a legalização das drogas e tudo mais. Mas mesmo que leis como essas sejam aprovadas no Brasil, ou em qualquer outro lugar do mundo, não vai deixar de ser pecado, gente. Porque uma lei feita pelo homem não abate, não sobrepõe a lei de Deus. Tá? Os 10 mandamentos estão lá, não matarás. Não matarás. Então, mesmo que, esse recado eu quero dar para todos os cristãos, aqueles que realmente levam a sério, né? Sejam católicos, sejam evangélicos, protestantes, anglicanos, coptas, enfim, seja qual tipo de cristão você for no mundo, e a gente sabe que no Brasil tem todos os tipos de segmentos cristãos, se você é etíope, grego romano, ortodoxo, não interessa. Mesmo que seja lei, nunca vai deixar de ser pecado. Pode ser legal, mas nunca será moral. Exatamente, pode ser legal, legalizado, mas nunca terá a chancela, o carimbo, a aprovação de Deus, porque não matarás. Mas você que está mais à frente dessa luta, Tiba, como é que vai essa luta? Como é que vai esse canal que vocês defendem tanto o casamento, a relação bacana e principalmente a defesa da vida? Cara, graças a Deus, canal, temos 10 meses de canal, temos aí já mais de 27 mil inscritos. Maravilha. Hoje eu postei um vídeo, no final do dia, nós temos aí como se fosse comparado 6 auditórios como esse de visualizações. Beleza. É incrível, durante um dia. Então é um canal mesmo interessantíssimo para a evangelização e a gente tem usado isso em questão da defesa da vida, defesa da família, defesa do matrimônio e tem sido fantástico. Eu tenho descoberto assim uma via interessantíssima de evangelização através do canal no YouTube. Tem sido assim um retorno espetacular. As pessoas se manifestam, a gente responde, e o retorno é ali na hora, né? A gente percebe na hora, e as visualizações é ali na hora. E a quantidade de missão que surgiu depois do canal é impressionante. Sua vida missionária decolou. Não, mas assim, não dá para mim ir em todos os lugares, né? Até porque a gente está vivendo uma fase de gestação, a Déia está de repouso, porque está tendo algumas contrações, a gente segurou um pouco, mas assim,
quantidade de pessoas que pedindo, encontros para casais, a gente tem ido em vários lugares, a gente foi em Goiânia agora, eu, a Déia e os meninos, e tem sido espetacular. Teve é um canal assim, de evangelização, de passar um conteúdo de forma espetacular, principalmente relativo à defesa da vida, que nós vivemos uma situação no Brasil hoje calamitosa. Nós percebemos um STF completamente comprometido com a causa do aborto, né? Muitos parlamentares também. É uma luta ferrada mesmo, assim, a cada dia. Não dá para entender, né? Porque tanto empenho em defender uma lei como essa. Tudo bem, conversar sobre o assunto, ter tendência, pontos de vista, mas é inacreditável o empenho que algumas pessoas dão a querer que isso se torne... Mas aí depois, quando a gente entra a fundo nas questões, a gente vai ver por trás os interesses que eles têm, entendeu? Não é à toa, não é um movimento social espontâneo, não. Existem interesses muito macabros por trás disso, escusos, que envolve dinheiro, que envolve financiamento internacional. Vamos fazer uma pauta daqui em poucos dias, só para a gente conversar sobre isso. Mas, Tiba, me fala agora do nosso convidado de hoje. Aqui o Leandrão, aqui. Vem cá, Leandro. Ô, Leandrão, olha aqui, ó. São José dos Grande, Campos. Leandro. São José dos Campos. Cara, que história. Agora eu chamo, ó, você que ligou a televisão, você não pode perder essa história. A história do Leandro com o pai dele é uma coisa, assim, é terrível, né? Mas com um final bonito, porque a história com o pai dele foi difícil demais, Dunga. Muito pior do que você imagina aí em casa, tá? Tentativa de homicídio dele, da parte dele para o pai, do pai para ele. Foi uma luta, viveu ali dentro do mesmo teto por anos. Alcoolismo, drogadição, violência. Viveu anos junto com o pai, sem o pai dar atenção, sem o pai conversar. Ou seja, uma figura completamente distorcida da figura de um pai. Sofreu muito. Essa história tem muitos detalhes, a gente vai saber agora, mas o incrível é no final. Eu não vou falar aqui Lógico, o final. Não acaba o programa agora. Não termina o programa, mas o final ele é interessantíssimo. Como é que Deus faz as coisas, Dunga? Então vem pra cá, diretamente de São José dos Campos. Vem cá, Leandro. Vamos participar aqui desse PHN maravilhoso hoje pra você. Mas eu não posso começar o programa sem tomar a água Canção Nova. Tem água Canção Nova para você, Tiba? Então lá então, os três cinegrafistas captando. Isso, Leandro, Dunga e Tiba. Música para tomar a água Canção Nova, tá legal? Se você não tem água Canção Nova na sua casa ainda, liga para cá. O telefone da mineradora é 12 3186 2100, tá bom? Liga aqui, ó. Olha só que bacana. Demais, gente. Olha, a vendinha aí na padaria, no supermercado, no hipermercado, na distribuidora, água Canção Nova não pode faltar aí na sua vida. Tá bom? Até a sede, mata até a sede. Imagina quanta coisa ela faz, ainda mata a sede. Tá bom? O telefone da nossa mineradora é 12 3186 2100, tá legal? Para você ter água Canção Nova aí na sua cidade, no seu estabelecimento comercial. Bom, Leandro, seja muito bem-vindo. Obrigado, Dunga. Eu que agradeço a oportunidade. Todos os telespectadores, o pessoal da Canção Nova que convidou, eu que agradeço o convite. Bacana, quero agradecer a nossa equipe de produção do PHN, a nossa diretora Priscila, que faz um esforço semanal em trazer para nós e para todo o Brasil um testemunho de conversão, de mudança de vida, de superação. Às vezes, num só testemunho tem tudo isso, como é o caso do Leandro aqui, que vai contar para nós um testemunho maravilhoso de perdão. Gente, como é bom o sentimento de perdão. Como é bom perdoar alguém. Parece que você tira da tua mente, das tuas costas, sei lá de dentro, lá do âmago, um peso tão grande. E quando alguém perdoa alguém, é uma libertação tão grande, né? Eu espero que com o programa de hoje, você que tem aí uma diferençazinha com alguém, uma rinchazinha, né, uma sede de vingança, né, de dar o troco, que você seja profundamente tocado. Porque ninguém merece viver a vida com esse sentimento, não. O diabo não tem nada. Vou repetir. O diabo não tem nada. Ele só tem o
que a gente dá para Ele. Então, se você der o seu coração para Ele, Ele vai colocar essas coisas dentro dele. Então, tira da mão. Primeira cura que Jesus fez, depois que foi batizado no Rio Jordão, depois que voltou para Nazaré e leu aquele trecho de Isaías, a primeira cura que ele fez, sabe qual foi? Ele curou um possesso. Ele tirou da posse de Satanás alguém. Então, se você está possuído nesse sentido, se entregou seu coração, você tem sentimento ruim, então hoje é dia da sua libertação. Ele curou um possesso, mas foi a primeira pessoa que Jesus envia em missão. Foi um ex-possesso. Ele liberta. A gente quando faz uma pergunta durante a pregação, quem foi a primeira pessoa que Jesus enviou em missão? As pessoas, Pedro, Tiago, João. Não, um possesso que ele tinha acabado de libertar. O possesso queria entrar no barco com ele, falou, não, volta para junto dos seus e anuncia tudo que Deus fez por ti. Ele voltou anunciando na cidade o que Deus tinha feito. É milagre duplo. Duplo. Confiar alguém, tirar alguém que estava de posse do mal, e já dar a ele uma missão. Eu acho que você que está com o coração ardendo aí, é porque você já está começando a perdoar. Presta atenção. Leandro, vamos começar lendo, vai ter que ser lá na infância, né? Porque a sua história começa lá, né? É uma história de superação, de reconciliação, de perdão com o seu próprio pai. E você nos contava antes de começar o programa, bem complexa, muito forte, né? Mas onde é que começa essa história? Bem, Dunga, como você comentou, bem forte, né? Tem algumas coisas que a gente traz, mas a história com o meu pai, ela se inicia justamente no período de gestação da minha mãe. Minha mãe era uma menina do interior, né? Do sul de Minas, meu pai também, mas meu pai trabalhava em São Paulo. Então, se conheceram, namoraram, noivaram e casaram, e minha mãe foi morar em São Paulo. E já conheceu meu pai com uma realidade que até então ela não conhecia, que era a parte que o meu pai bebia, meu pai usava drogas. Então, minha mãe só foi encontrar isso quando foi morar com meu pai no casamento, né? Até então, ela nem desconfiava. Não. A única coisa que a minha mãe, pelo menos me conta, né, era que ela sabia que meu pai fumava, que minha mãe também fumava. Mas toda essa realidade por trás, a minha mãe não conhecia. Então, por isso que é importante, né, hoje a gente conhecer com quem se relaciona. Né? E a minha mãe não teve essa oportunidade justamente pela distância. Então, quando os meus pais casaram, eles, né, ficaram grávidos, só que o meu pai não queria ter filho no começo do casamento. Porque quando a gente casa com dívida, né? Casa pagando isso, pagando aquilo, meu pai pagava aluguel. Então, não, vamos segurar um pouco para a gente poder manter. Mas aí veio eu. 3 meses depois, minha mãe já estava grávida, só que meu pai não aceitava. Meu pai rejeitou o filho dele, a criança, no ventre da minha mãe. E por vezes o meu pai chegava bêbado e drogado em casa e até dizia para minha mãe que o filho não era dele. Só que com isso, não só as ofensas, mas os espancamentos. Então, a minha mãe, grávida com 8 meses, né? E o meu pai, ele trabalhava na empresa em São Paulo, que era por turnos. Então, era 7x1, 7x2, 7x3. E naquela semana do meu nascimento, que foi no dia 20 de junho, só que o ocorrido foi no dia 19, meu pai chegou completamente drogado em casa, ia pegar 3 dias de folga, e disse para minha mãe, não, eu vou para o litoral. Vou pegar o pessoal do trabalho e vou para o litoral. A minha mãe não quis, porque minha mãe já estava com uma gravidez de risco pelos espancamentos do meu pai. E minha mãe falou assim, não, eu não vou permitir que você vá. Se me acontece alguma coisa, quem me leva para o hospital? E meu pai falou que não, né, completamente dopado da droga. Meu pai bateu na minha mãe, deu 3 chutes na barriga dela. E aí minha mãe foi para... Né, desmaiou, teve uma secreção, hemorragia interna muito grande. E meu pai foi para o litoral. Deixou minha mãe ensanguentada no chão. E... após isso, a minha mãe, né, tentando pedir ajuda, desmaiou. E aí eu vejo o primeiro milagre de Deus, Dunga, na minha vida, foi no meu nascimento. Porque um amigo de família já falecido e um tio meu chegou na nossa casa em São Paulo, onde morava. Por acaso? Por acaso, chegou, encontrou porta aberta, portão aberto, chamava, não saía ninguém, eles entraram e encontraram a minha mãe quase morta. Levaram a minha mãe para a mesa de cirurgia, no Hospital das Clínicas em São Paulo, na zona leste de São Paulo. Eu morava no Cangaíba nessa época. E aí o médico fez o quadro clínico da minha mãe. Falou, minha senhora, não sei o que aconteceu, mas a senhora está muito mal e a gente julga que essa criança no ventre da senhora está morta. Por conta dos espancamentos. E você agora mesmo, com o Tiva, né, comentava sobre o aborto. E os médicos chegaram a oferecer o aborto para minha mãe. A gente sugere para a senhora fazer o aborto, porque se essa criança não estiver morta, quando a senhora tentar ter essa criança, ela pode morrer ou a senhora também vir a morrer. O quadro era tão grave
que no desespero, aqueles médicos aconselharam. Isso, porque já julgaram que eu estava morto dentro do ventre da minha mãe. E a minha mãe falou que não. Minha mãe falou, não, eu já sofri com essa criança até agora, eu não vou permitir o aborto agora. Não quero, eu quero ter o meu filho. E aí eles deram um termo de ciência para minha mãe, assinou. Se tivesse algum tipo de consequência do ato, o hospital não seria penalizado. E minha mãe foi, então, para a mesa de cirurgia. E aí entra a oração da mãe. Né, Dunga? A gente vê que quão importante é o filho pedir bênção para o pai, né? Porque a autoridade de Deus, né, está sobre os pais para abençoar o filho. E aí minha mãe fez uma oração. A minha mãe disse assim, na mesa de cirurgia, Deus, se eu sobreviver a esse parto e essa criança nascer sem nenhuma sequela, ela não será minha, ela será sua, porque eu consagro ela ao Espírito Santo hoje. E aí, às 3h45 da tarde, no dia 20 de junho, uma segunda-feira, eu nasci perfeito, sem nenhuma sequela dos chutes do meu pai, e a minha mãe sobreviveu com a graça de Deus. É o primeiro milagre da sua vida, Exato. ter nascido. Exato. Né? Porque se não chega ali o seu tio, ou os parentes ali na hora, quer dizer, sua mãe poderia ter morrido, né, e ninguém ia ver, é um quadro completamente trágico. Tiba, o que a droga faz com o ser humano a ponto de bater na sua mãe e ir se divertir. Exatamente. Por 3 dias, quer dizer, arda o que arder. Ou seja, o primeiro milagre foi ali. Agora, a vida continuou. Como é que foi? Exatamente. Como meu pai ele era usuário de drogas e alcoólatra compulsivo, frequentemente ele chegava bêbado em casa. Então, antigamente, antes de ter o bebê, ele batia só na minha mãe, porque ele só tinha minha mãe em casa. A partir desse momento, ele começou a bater em mim também, mesmo um bebê. Então, a minha mãe relata quando eu era mais novo, e é interessante, Dunga, porque dos 3 anos e meio de idade para frente eu lembro de tudo. Então, para mim é muito tocante as lembranças. Mas a minha mãe falava que quando meu pai chegava bêbado, ele batia em mim dormindo. Se eu tivesse acordado, eu apanhava. Se eu estivesse dormindo, eu apanhava. Né? Se eu estivesse fazendo alguma coisa, eu apanhava. Se eu estivesse quieto, eu apanhava. Porque a forma que ele chegava em casa era tão, vou usar o termo, né? Era tão diabólica que ele não poupava esforços para bater na minha mãe e tentar matar a mim. Então, com 3 anos de idade, o meu pai tentou me matar pela primeira vez. Né? Asfixiado com a almofada do sofá quando ele voltava do trabalho. Quem me salvou foi a minha mãe, porque minha mãe estava na cozinha, fazendo janta para ele chegar, e toda vez que o meu pai chegava em casa, drogado e bêbado, eu começava a chorar antes dele chegar. Como se Deus já me revelasse ali, desde criança, que meu pai estava vindo naquela situação. Então, quando o meu pai chegou bêbado em casa, eu comecei a chorar, e de repente eu parei. Quando minha mãe foi ver o que tinha acontecido, meu pai estava me sufocando com a almofada do sofá. A minha mãe deu uma panelada nele, pá! Catou a panela que ela estava na mão, bateu nele, só que ele levantou, bateu nela e em mim também. Então, isso em casa era frequente. Agora, existe um histórico na vida do seu pai que justificasse tanta violência? Porque, veja bem, tá certo, o vício do álcool é uma tragédia, né? A pessoa sai fora de si, ela não consegue realmente dominar as suas atitudes. Mas, na história do seu pai, existe alguma coisa que justificasse tais atitudes? Assim, Dunga, olhando para a história do meu pai, talvez um pouco da dificuldade com o meu próprio avô, né? Era uma família muito grande, do interior da roça mesmo, né? Então, já na época do meu pai passava por muita dificuldade, irmãos mais velhos. Então, eu creio que, né, com pouco que eu conversei com meu pai, de tocar na história dele do passado, que também para ele isso é muito difícil, né? Então, mas o pouco que eu toquei, que eu conversei com ele, né, após a minha conversão, eu sentia isso. Meu pai não conseguia dar o que ele não tinha, né? E é natural, a gente só externa aquilo que a gente tem dentro de nós, né? Chega uma hora que o ser humano vai externar. Então, talvez a válvula de escape do meu pai era a bebida e a droga, para que ele pudesse soltar toda a raiva, o ódio dele, mas ele acabava descontando em quem estava em casa e que não tinha culpa de nada. E isso, infelizmente, acontece com muitas famílias aí hoje. Né? Onde eu tenho ido pregar com a misericórdia e a graça de Deus, eu tenho tocado os testemunhos semelhantes com o meu e em outras famílias aí fora. A violência do lar é uma coisa que, infelizmente, é uma realidade. Né? Nós temos muitas pessoas que vivem, que sofrem constantemente essa violência e muitas vezes no silêncio. É por isso que
se você conhece alguma história de violência, denuncie. Não tenha medo, não. Denuncie. Porque um homem que comete violência nesse nível, e às vezes até a mulher também pode cometer violência, mas claro que 90 e poucos por cento, 99% é do mundo masculino para com o mundo feminino. E do mundo adulto para com o mundo infantil. Não tenha medo de denunciar. Hoje existem canais, vias pelas quais você que sabe que o vizinho comete violência contra a esposa, contra o filho, enfim, ou filho contra pais idosos, você não pode ficar quieto, porque ninguém pode viver assim. É um mal, e a gente sabe que na maior parte das vezes o causador disso tudo é a droga, e principalmente entre todas as drogas, a mais pesada de todas elas, o álcool. Por que o álcool é a mais pesada? Porque é legalizado. O álcool é vendido em padaria, supermercado, farmácia, posto de gasolina, quitanda, onde você for, está ali. É legalizado. E o álcool é droga. Querem fazer isso com a maconha. Você imagina, a maconha hoje no Brasil não é legalizada. A ideia deles é descriminalizar, depois para uso medicinal, até que eles cheguem a legalizar. Imagina você tendo o mesmo quadro hoje, que já existe no álcool, agora você ter com a maconha, por exemplo. Pessoas comprando maconha, usando maconha e dirigindo o seu próprio carro. Pessoas comprando maconha, usando maconha e voltando para a própria casa. Então você pode imaginar o agravante de tudo isso? Então, se você sabe, denuncie sem medo, porque você pode estar ajudando alguém a não perder a própria vida. Às vezes com um número, uma ligação, ou 180, que é o disco de denúncia, para as mulheres que são agredidas, e o próprio 190 da polícia. Então, às vezes é um vizinho que presencia uma agressão, é uma mulher que está sofrendo isso. Às vezes uma ligação pode ajudar muito, né, numa situação dessa. E é incrível como que a violência, ela deixa marcas. Graças a Deus, Deus está aí para nos curar e nos fazer uma pessoa nova após o batismo no Espírito Santo, que é o caso do Leandro aqui. Mas, Leandro, a coisa vai, vocês se mudaram para São José dos Campos, a dificuldade financeira foi grande e os problemas também só aumentaram. Como é que foi esse período da sua vida? Tinha quantos anos quando vocês foram para São José dos Campos? Eu estava de 8 para 9 anos, né? Foi quando meu pai foi transferido da empresa que ele trabalhava para São José. Ele trabalhava em São Paulo, né, na Zona Leste, e aí a gente veio para São José. Meu pai já tinha um terreno aqui, começou a construir, e viemos para cá, para São José, para uma cidade mais tranquila, sair de toda aquela agitação de São Paulo. Mas o problema foi que, com meu pai vindo para cá, então os parentes e amigos que haviam em São Paulo ficaram distantes. Então a gente veio morar numa casa que a condição era deplorável. A gente foi para uma casa que era só chapiscada, com cimento, tinha laje, mas não tinha telhado. Então, quando chovia uma chuva de 2 horas, em casa chovia 20 dias. Porque ficava pingando a água. Aí você tinha que subir na laje, tirar a água da laje, para não ficar pingando em casa. Era assim. A gente dormia todos juntos num cômodo só, que era sala e quarto. Tinha um banheiro com uma área de serviço, uma cozinha. E o quarto que seria nosso, ele não tinha nem cimento, Dunga, de concreto no chão. Era chão de terra batida. Era ali que a gente foi morar. Pobreza mesmo. Foi uma pobreza. Tanto que a água e a luz em casa era emprestada do vizinho. Ele não sabia que era emprestada, entendeu? Mas era emprestada do vizinho. A gente emprestava dele sempre, porque meu pai tinha dinheiro, ele era soldador, ganhava muito bem. Né? Se você for comparar hoje um salário de um soldador, principalmente para quem trabalhava na época para Petrobras, era hoje 8 mil reais, um soldador de primeira linha, e era meu pai. Então, naquela época, era muito dinheiro, mas meu pai gastava tudo, com bebida e droga. Então, a gente foi para uma condição miserável. A gente não tinha o que comer. Muitas vezes, a gente recebia doação dos vicentinos da campanha do quilo, era comida que era boa. Né? Por isso, eu até falo para o pessoal que está em casa, por favor, quando a campanha do quilo bater na porta da sua casa, não negue ajuda. Você vai estar ajudando famílias igual a minha. Porque era o que a gente recebia, roupa, doação de roupa, né, de calçado, das coisas, tudo vinha pelos vicentinos. Muita gente às vezes reclama, né, da condição de vida que tem. E uma das coisas que eu como até hoje isso, Dunga, por incrível que pareça, não é por trauma não é porque você cria gosto. Mas meu pai não dava dinheiro para a gente comprar pão e leite para tomar café de manhã. Então, quando eu ia para a escola,
a minha mãe fazia polenta de fubá e a gente tomava com água e açúcar. Porque era o que a gente tinha em casa. Às vezes, à noite, eu tenho mais 2 irmãos mais novos. Então, a minha mãe fazia comida para o meu pai, para os meus irmãos, e às vezes não tinha ali o suficiente para a gente comer tudo, para saciar a fome. Então, o que a gente fazia? Eu, às vezes, levantava sem minha mãe saber, sem meu pai ver, eu tomava água para encher o ventre, dar uma disfarçada na fome para poder conseguir dormir. Então, era essa a realidade que a gente tinha em casa. Era difícil por conta daquilo que o meu pai não mantinha a palavra como homem de manter a casa. Seu pai tentou te matar algumas vezes ou só foi aquela primeira vez? Não, várias vezes. Né? Tem um dos casos que eu sempre mesmo conto no testemunho. Quando o pessoal casa, ganha aqueles faqueiros, né? Bonito, grande, assim. E aí sempre vem uma machadinha para você cortar osso. Né? Não sei se hoje vem mais, antigamente vinha. E o meu pai chegou uma vez tão drogado em casa, bêbado, que ele pegou aquela machadinha, eu estava dormindo. E ele tentou matar a mim dormindo com aquela machadinha de carne. A minha mãe, graças a Deus, que impediu, porque senão ele tinha feito. E não só comigo, como também com os meus irmãos, né? Com a minha própria mãe. A minha mãe, eu lembro até de uma vez, só que isso aí eu já era um pouco maior. Meu pai pegou a minha mãe e apertou o pescoço dela para asfixiar a minha mãe. E eu tive que entrar no meio, empurrar ele, porque senão ele ia matar minha mãe. Então, isso em casa era constante. A gente tinha que fugir de casa, Dunga. Quando a gente sabia que o meu pai, por exemplo, né, eu não me recordo agora certinho o horário, mas a gente sabia que o meu pai chegava em casa às 6 horas do trabalho. Se o meu pai 6h30 não tinha chegado, a gente já sabia onde estava. Então, a gente esperava para ver qual seria a sorte, nesse sentido dizendo, ou a gente fugia. Porque se a gente não fugisse, a gente ia morrer. Então, era essa a realidade dentro de casa. Então, por várias vezes, os espancamentos, as tentativas de homicídio do meu pai, por conta do uso da droga e da bebida, eram frequentes. E por conta desse mau exemplo, você nunca teve curiosidade de experimentar a droga, de também fazer uso disso, mesmo que fosse no momento de revolta? Eu nunca desejei usar droga. Eu nunca nunca bebi bebida alcoólica. Nunca usei nenhum tipo de droga, nunca fumei. Exatamente por ver tudo que isso provocava dentro da minha casa. Né? Como a gente tinha muita dificuldade, passava muita dificuldade, então eu culpava toda essa realidade por aquilo que a gente vivia. E mesmo não tendo a referência do meu pai, eu falava para mim mesmo, isso não é bom. Como pode ser bom algo que está destruindo com a gente? E acabou com a minha vida, Duga. Eu posso dizer para você que eu não tive infância justamente por isso, porque uma criança de 7 anos, 6 anos, o que ela quer? Ela quer brincar, ela quer soltar pipa, jogar bola, jogar videogame hoje, né? Nos tablets. Eu só queria matar meu pai. Porque o único vício que eu tinha, né? Voltando para essa realidade do vício que você perguntou, o único vício que eu tinha era querer matar meu pai. O ódio que eu tinha. Eu ficava com 6 anos, 7 anos, em claro à noite, deitava na cama, mas eu ficava imaginando como eu poderia matar ele. Poderia matar queimado, asfixiado, poderia matar envenenado, eu poderia pegar um revólver e matar ele, eu ficava imaginando. Então, por conta de tudo que eu vivia, eu não tive a curiosidade da droga, mas eu era viciado no ódio. O ódio era meu vício. Isso foi crescendo em você. Sim. Bom, a gente vai voltar nesse ponto que é o ponto principal, mas a gente conversando, você disse que a pobreza era tão grande que um dia você ganhou um par de tênis, 4 números maior que o seu, porém era rosa. Puxa vida, tem que contar isso aqui? Tem que contar. Eu estou imaginando o Patati, né? Não, você falou, cara, imaginei o Patati. Gente do céu, bom, vou contar. A gente recebia muita doação dos vicentinos, né? E, pelo menos, eu estou com 33 anos, então, o único tênis de marca que eu tive, depois do Quixute, não é verdade, Dunga? Opa. Porque o Quixute era o primeiro tênis que você tinha que vinha com o meião junto. Porque o cadarço era tão grande que você vinha amarrando na canela, né? No meu caso, vinha até o meio da coxa, porque desse tamaninho aqui não serve para muita coisa. E aí, depois do Quixute, eu sempre ia para a escola com chinelo, porque a gente não tinha uma condição boa. Então, a minha mãe recebeu a doação e veio um tênis. Então, eu sou o mais velho da minha casa, dos irmãos, então eu era o único que tinha mais proximidade com o pé para usar com aquele tamanho. Aí, a hora que eu vi aquele tênis, eu falei assim, mãe, para quem que é isso? Aí minha mãe falou assim, para você?
você vai com ele para a escola. Eu falei, não vou. Não vou. E a minha mãe tinha uma pedagogia muito boa para ensinar os filhos, viu? Uns instrumentos pedagógicos muito bons. Chinelo, cinta. Aí minha mãe falou assim, o quê? Você não vai? Você tem certeza que você não vai? Eu falei, não, mãe, eu vou. Quando eu peguei o tênis, Dunga, na época eu calçava 34. Não mudou muito, mas... Né? Eu calçava 34. O tênis era 38, Dunga. Quando eu coloquei aquilo no pé, eu parecia... Vou levantar aqui. Mas eu parecia aqueles astronautas, porque você tinha que fazer força para levantar aquilo do pé, Tiba. Era terrível. E era rosa. Era de mulher o tênis. Quando eu olhei aquilo, eu falei, mãe, eu tenho que usar isso. Tem, ou você vai para a escola descalço. Não tem que você vai ter que usar isso. Aí eu não sou bobo nem nada, o que eu fiz? Eu peguei um pincel atômico azul, Dunga, e onde era rosa, eu fui pintando de azul, para disfarçar. Mas não dá para disfarçar. Então, na escola, além de ser baixo, pobre, já era motivo de piada antes, agora muito mais. Então, era o que eu tinha. A condição era essa, né? Não tinha outra. Agora é interessante, né? Todos nós temos nossas histórias. E algumas histórias parece que projeta, né? A pessoa falou, esse aqui não vai dar certo na vida. Uma história como essa, você teria todo o álibi para justificar o porquê de ser um marginal, um assassino, um drogado, né? Uma pessoa violenta, porque você foi criado aí, né? Foi vítima de tudo isso. E, inclusive, você tentou matar seu pai. Como é que foi isso? Como eu comentei, né? Eu passava noites... Vinha alimentando essa ideia. Justamente, o tempo todo. Porque eu compartilhava com o Tiba antes aqui, né? Eu fiquei 12 anos morando com meu pai, porque eu vou chegar nesse ponto depois, né? Mas eu fui o principal ofensor, né? E que pesou na separação dos meus pais. Então, conforme o ódio foi crescendo, eu com 10 anos de idade, eu tentei matar meu pai pela primeira vez. Meu pai sempre tinha bebido em casa. E eu olhava para minha mãe lavando roupa, Dunga, e eu via que a água sanitária corroía a mão da minha mãe. Olha a cabeça do menino como é que era, né? Então eu falava, se meu pai beber isso, se corrói a mão da minha mãe, vai corroer meu pai por dentro. Então eu peguei a garrafa de bebida do meu pai, joguei praticamente toda fora, deixei uns 2 dedinhos assim, e soquei água sanitária dentro. E fiquei esperando meu pai para beber. Que ele bebesse, porque na minha cabeça de criança, meu pai vai tomar aquilo, vai derreter ele por dentro e vai morrer. E aí eu deixei a garrafa, era um sábado à tarde. Umas 4 horas da tarde, meu pai chegou do trabalho, só que tinha um pedreiro trabalhando em casa, Dunga. Né? E é isso mesmo que você está pensando. O pedreiro tomou. O meu pai chegou e falou assim, pedreiro, o nome do pedreiro era Paulo. Paulão, eu estou com uma cachaça que eu trouxe de Minas muito boa aí. Vem tomar cachaça comigo. Eu falei, meu Deus do céu. Eu ia matar um, vou matar 2. Né? Vou sair daqui serial killer, eu pensei, né? Aí foi lá o meu pai, encheu o copo de cachaça para o homem, de água sanitária, na verdade, né? E deu para o rapaz. O rapaz deu aquela primeira golada, Dunga, né? Igual o Padre Léo ensina, né? Sem respirar, para não sentir o cheiro, para não misturar com a saliva. E ele bebeu. Ele começou a passar mal na hora, Dunga. Na hora. O cara começou a ficar vermelho, azul, roxo. Foi a primeira vez que eu vi um camaleão. Nunca tinha visto, vi aquele dia. E aí ele começou a passar mal, ele sentou e abanava. E ele falava assim para meu pai, nossa, essa cachaça é da boa mesmo. Desceu rasgando. Aí meu pai falava assim para ele, isso é fraco, não sabe beber não. Eu falei, agora, é agora. Agora meu pai, zera a garrafa. Meu pai tomou a garrafa inteira e nem dor de barriga deu nele. Eu fiquei louco. Eu falava, mas não é possível que esse cara não morreu. E não aconteceu nada. Eu falava, não é possível. Então, essa foi a primeira vez. Mesmo criança, na minha, não vou dizer ingenuidade, mas na minha inocência de tentar resolver o problema da minha família, da minha casa, eu cheguei a fazer isso. Então, essa foi a primeira vez que eu tentei matar meu pai. Quantos anos você tinha? 10 anos. 10 anos de idade. 10 anos. Tiba, famílias como essa existem por aí afora. Famílias que passam por situações como essa. Violência nas palavras, violência sexual, enfim, é um mundo onde, se você não coloca Deus na vida das pessoas, as pessoas se tornam tudo menos seres humanos. É verdade, Dunga, viu? Eu fico imaginando isso também, sabe? Quando ele estava falando ali, o Leandro, fico imaginando assim, quantas famílias vivem exatamente essa situação, sabe? De abuso. E as crianças são as que mais sofrem. Elas sofrem no silêncio. Né? Então, elas não têm como se defender. E é uma grande covardia, né, Dunga? Você fazer isso com um adulto que poderia se defender, por exemplo, por mais que
sua mãe esteja numa situação de fragilidade na época, mas ela poderia virar e falar, não, vou embora, não aceito tudo mais. Mas uma criança, ela não tem o que fazer. Ela entra num desespero. E aí entra a depressão infantil, o sentimento de morte. Com certeza foi o que você viveu, na época eu não sabia, né? Sim, óbvio sim. que não. Mas imagina a angústia que uma criança vive nessa situação. Isso tudo por quê? O relacionamento dos pais, né? O relacionamento pai e mãe vai trazer como consequência tudo isso para as crianças. Por isso, eu sempre falo nas pregações que eu vou para falar para casais, você casal tem uma responsabilidade muito grande sobre a criação e a formação do seu filho. Tudo que vocês estão vivendo como casal está refletindo na formação dele. Na vida do Leandro teve uma intervenção de milagre, de Deus ali na vida dele. Mas quem garante que seu filho vai ter também a mesma graça que ele teve? Então eu preciso ser prudente e formar minha família, meu filho, com o melhor que eu tenho para ele. Dando sempre o melhor. a melhor oportunidade, o melhor exemplo. Hoje estava vendo uma matéria esses dias, existe hoje a lei do menor esforço. Né? A matéria falava justamente dessa comparação. Você pega uma criança de uma comunidade carente, vamos usar a palavra favela, né? Que a gente gosta mais de usar a palavra comunidade, e uma criança de situação social... Classe média. Classe média. Hoje, uma criança na favela, com 7 anos de idade, ela está fazendo aviãozinho, está diretamente ligada ao tráfico. Mas na cabeça dela aquilo é trabalho, ela está trabalhando. Uma criança de 7 anos, numa classe média, o maior esforço que ela pode fazer, talvez, seja apertar o controle remoto de uma televisão ou de um videogame. Essa criança da favela, ela tem um dom que ela está desenvolvendo, que é a eficiência, a eficácia, só que está desenvolvendo para o mal. Aquela outra criança está totalmente inerte. Então, os pais, aqueles que nós vamos dizer assim, aquelas pessoas de boa índole, elas não estão se dedicando aos seus filhos como deveriam se dedicar, e essas crianças estão crescendo, crianças assim, sem esforço. Elas não estão se esforçando para o bem. Enquanto que, do outro lado, quando essas duas crianças se encontram na frente, uma com 18 anos e a outra também com 18 anos, essa que cresceu no mundo do crime, ela está potencializada com toda facilidade a derrotar aquela que não recebeu nenhuma informação. O pai trabalha tanto, o pai não dá carinho, o pai não ensina a trabalhar, o pai não dá bom exemplo. Né? E esses dois mundos vão se encontrar ali na frente. Então, de um lado, está se dando muito, só que de maneira errada, do outro lado, não está se dando nada. Então, um conselho para você que é pai, para você que é mãe. Você tem que dar o melhor para o teu filho. Você tem que ensinar seu filho a trabalhar. Tem que ensinar. Vou te dar um exemplo. Quando eu era pequeno, eu lembro que eu cheguei para o meu pai, devia ter uns 8 anos de idade. Eu falei para meu pai, eu quero comprar era um bonequinho assim, daqueles Forte Apache. Né? E eu falei, pai, eu quero. E eu lembro que era um índio numa canoa remando. Então, para eu colocar isso na bacia, seria maravilhoso. Então, estava faltando para o meu Forte Apache. Quanto custa, meu filho? 43, sei lá que dinheiro que era. 43. Meu pai falou, 43? Ah, que bom. Ó, o quintal de casa tinha 110 metros de comprimento. E era declínio aqui, era para baixo, uma descida. Ele falou, ó, lá embaixo, lá no fundo do quintal, tem uma banheira. Ela está embaixo daqueles entulhos lá. Aquela banheira deve valer uma grana. Sexta-feira o caminhão do ferro velho passa em frente de casa. Desce lá, pega aquela banheira, traz, pesa e venda. Você vai ter os 43. Rapaz, quando eu fui e vi o que tinha em cima, chamei um amigo meu chamado Flávio, que hoje é diretor do Bradesco, não sei onde ele está aí. Falei, Flávio, vamos levar essa banheira. Nós levamos 1 semana para levar essa banheira até o portão de casa. Meu pai, vendo aquele esforço todo, ele podia com uma mão arrastar a banheira, mas ele deixou aquelas duas crianças empurrar a banheira até o final. Chegamos lá um dia antes da sexta-feira. Falei para o Flávio, vamos encher isso aqui, vamos pedir ferro velho para os vizinhos. Enchemos a banheira, meu pai vendo tudo. Quando o caminhão, na sexta-feira, finalzinho da tarde, passou, nós tínhamos a banheira cheia de ferro velho. Pesou, eu lembro até hoje, deu 530
Eu não sei que dinheiro que era. Eu estava precisando de 43. A hora que nós pegamos aquele dinheiro na mão, nós repartimos, né? 200 e pouquinho para cada um. Meu pai falou: quer dinheiro, meu filho? Trabalha. Trabalha e você vai ter dinheiro. Então, essa lei do menor esforço, que muitos filhos estão sendo criados, só está criando gente preguiçosa, vagabundo. E do outro lado, as crianças que estão cedo trabalhando no tráfico, trabalhando na arma, estão sendo potencializadas ao mal, ao crime. Quando esses dois mundos se encontram, então, meus irmãos, nem de um lado, nem de outro. Temos que buscar o equilíbrio. Educa teu filho. Põe na cabeça dele que ele tem que trabalhar. Põe na cabeça dele que ele tem um dom que tem que desenvolver. Mas daqui a pouco nós vamos saber como é que Leandro perdoou o pai, como é que ele se converteu, como é que foi essa história, porque hoje ele é um evangelizador, pregador da palavra de Deus, tá bom? Fica aí, não sai daí não. Vamos sair cantando? Já encontrei, né? Faz tempo que eu já não canto essa canção. Essa música eu ofereço para você, que está se encontrando com um sentimento hoje que se chama perdão. Na, 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 na. Em meio a tantos momentos, vivendo talvez muitas situações, é como eu te encontro e posso ver no seu olhar a vontade de ser aquilo que Deus te imaginou. Na, 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 na. E quando você aqui chegou, algo em ti se acendeu. Parece que aquela vontade de ser feliz enfim bateu. Começa agora a luta pra esquecer o que ficou pra trás. Basta ter coragem de recomeçar. Os seus erros esqueci, seus pecados assumi, por você intercedi, suei sangue quis desistir, por você me fiz ladrão, assaltante me tornei no inferno. Yeah! Essa é pra você que está dormindo. Desperta tu que dormes. Se você pensar um pouco, vai chegar à conclusão que a história de sua vida é marcada pelo amor. Basta olhar ao seu redor e ver que muitos torcem por você, não sabem mais o que fazem pra não mais te ver sofrer. Imaginamos situações, criamos tantas fantasias que depois fica difícil conviver com as pessoas que nos amam e nos faz crescer. Pra tudo isso tem solução, deixa a saudade invadir seu coração. Escuta, enxergue e sinta, você tem sido o alvo de toda atenção. Acorda pra vida, levanta a cabeça, começa de novo, e nunca se esqueça, ninguém é perfeito não, o amor só acontece, sabe quando? Se a verdade aparece, e a gente se compadece. Essa das antigas, hein? Mas se você pensar um pouco, vai chegar à conclusão que a história de sua vida é marcada pelo amor de Deus. Basta olhar ao seu redor
E ver que muitos torcem por você, não sabem mais o que fazem pra não mais te ver sofrer. Imaginamos situações, criamos tantas fantasias que depois fica difícil conviver com as pessoas que nos amam e nos faz crescer. Pra tudo isso tem solução, deixa a saudade invadir seu coração. Escuta, enxerga e sinta, você tem sido o alvo de toda a atenção. Acorda pra vida, irmão, levanta a cabeça, começa de novo. E nunca se esqueça, ninguém é perfeito, não. O amor só acontece, sabe quando? Se a verdade aparece, e a gente se compadece. Beleza, hein? Com uma banda dessa eu vou pra qualquer lado. Não, é isso que eu tava pensando aqui. Daqui a pouco tem campanha hashtag pro Xabu. Volta pro baixo. Volta pro baixo. Sempre teve, né, cara? Sempre tem. Daqui a pouco começa de novo. Faz Xabu, quanto... volta pro baixo. Ô, Reinaldo, faz quanto tempo que você oficialmente se tornou guitarrista na Canção Nova? Foi logo depois da saída do Boi, né? 2002, ó. De 2002 a 2018, 16 anos, é isso? 17 anos. 15 anos. E até hoje ainda tem um movimento da internet. Reinaldo, volta pro baixo. Volta pro baixo. Não que ele não seja um excelente guitarrista, porque ele é multifunção. Nem dá pra saber se é melhor no baixo ou melhor na guitarra. Mas porque no baixo o cara arrebenta mesmo. Tem um amigo meu, cara, que quando me vê, fala assim, aquele Reinaldo no baixo, cara, ele tem que voltar pro baixo, velho. Toca muito. Legal, bacana, mas aliás, toda a banda, graças a Deus, né, nós somos contemplados por Deus de ter um excelente grupo de músicos na Canção Nova. São quase 20 instrumentistas, alguns deles membros da comunidade, outros funcionários, colaboradores, mas que graças a Deus tem aqui a oportunidade de trabalhar com carteira registrada, e tem a oportunidade de com tranquilidade, exercer esse ministério da música dentro da igreja, né? Tem aqui plano de saúde, tem cesta básica, e a gente deve isso à Fundação João Paulo II e uma pessoa chamada Eto, que compreendeu a dificuldade dessas pessoas e deu a eles a segurança que eles precisam de serem excelentes músicos dentro de uma empresa. Isso é muito importante, tá? A Fundação João Paulo II é uma empresa, né, que tem aí mais de 1000 funcionários. E dentre eles um quadro que é o Ministério da Música, o qual esses meninos, esses homens, todos pais de família, trabalham, cumprem horário. É muito bacana. E eu tenho assim, maior satisfação, porque são meus irmãos e meus amigos, né, e grandes profissionais. E, na verdade, bicho, eu sei o que eu sei, porque eu vou com eles para o estúdio. E são eles que me formam como cantor. Porque, na verdade, eu não seria... Não vou usar a palavra, né? Nada. Mas vamos falar. Seria tudo isso. Tem um clipe. Explica para mim. Explica o clipe. Cara, o clipe. Ó, primeiro, há um ano atrás, a gente lançou um clipe chamado Direito de Nascer, uma composição minha, do Totô e do Ney Lacerda, onde a gente reuniu ali mais de 20 músicos católicos, inclusive você estava lá também, um grande clipe que bombou, assim, 2 dias de divulgação, mais de 70 mil visualizações e tudo, foi um sucesso. E essa música, ela virou um flash mob mundial em 25 países, foi regravado, foi filmado, essa canção, Direito de Nascer. O Barramalho cantou junto com a gente, tudo. Junto com a gente não, junto com vocês. Né? E agora a gente relançou essa música. Não relançou não, lançou novamente com outras participações, grandes nomes do samba, que é o Salgadinho, que é o Krigor Lisboa, o Salgadinho, Adriana Ribeiro e o Márcio do Arte Popular. Eles que abraçaram esse tema junto com a gente, a causa da defesa da vida, numa época em que é necessário, né, Dunga? Então, fizeram a versão. O Totô acompanhou tudo, estava lá, fez todo o trâmite. E a gente vai ver esse clipe agora no PHN. Vamos lá, você ganha de presente aqui no programa PHN, nessa terça-feira, o novo clipe da música Direito de Nascer, é isso? É isso aí. Beleza, composição de Totô
Tiba e Ney e Lacerda. Ney Lacerda. Então, parabéns a esses três. Roda para nós o clipe aí, vamos lá. Tentaram impedir que eu viesse nascer. Planejaram que eu não fosse viver. Disseram que a hora era agora de calar minha respiração. Mas aqui dentro o amor prevaleceu. Quando minha mãe foi tocada por Deus. Filho, não tenha medo, não vou desistir. E os meses passavam e eu mandava sinais, ouvindo a voz de minha mãe. Nada de mal vai te acontecer. Tens o direito de nascer. Se hoje me escuta, ouve minha voz. Foi por amor que cheguei até aqui. Deus não escreve o que não pode cumprir. E o seu amor foi escrito aqui em meu coração. Maravilhoso, gente. Ó, bacana, hein? Parabéns, Tiba, por esse esforço, por essa força de vontade que vocês têm de defender a vida. Não é fácil levantar essa bandeira. Você levantou essa bandeira dentro da Canção Nova, isso é muito importante, né? Não foi até muito bem entendido, né? Porque foge um pouco daquilo que nós chamamos de carisma específico, mas você veio com uma garra e quanto bem esse movimento tem feito para o Brasil. Parabéns, porque você é um dos grandes articuladores de tudo isso, né? Isso é louvável. Deus está muito feliz. Graças a Deus. Bacana. Vamos lá falar desses livros aqui? Vamos lá. Primeiro livro aqui, fala desse aqui, esse aqui é legal. Você tem que falar dele. Vamos lá. É um livro Jovem, seu. O caminho se faz caminhando, né? Eu me baseei no milagre dos 10 leprosos, né? Que diz lá, enquanto estavam a caminho, acontecia que iam sendo curados. É um bom material para você que prega para jovem, não apenas para jovem, mas também para todas as pessoas que precisam fazer um caminho da cura. Inclusive, um livro que o Padre Jonas gosta muito. Inclusive, no meu documento, da Canção Nova, documento interno, quando eu cheguei no noviciado, ele escreveu justamente o título no meu documento. Falou assim, Tiba, o caminho se faz caminhando. Caminhe. Maravilha. Bom, vamos voltar para a entrevista lá. Parabéns mais uma vez pelo clipe e pelo trabalho, Juntos pela Vida. Leandro, tá todo mundo em casa, curioso. Eu também tô, né? Eu quero saber o final direitinho. Eu também. Todo mundo em casa curioso aqui também no estúdio, todo mundo curioso de saber quando é que essa história começou a mudar, cara. Com quantos anos você estava quando abriu essa possibilidade de perdão? O perdão eu, vou dizer assim, homologuei e efetivei ele aos 17 anos. Mas algumas coisas anteriores me motivaram, né, experiências tanto positivas quanto negativas, para depois, com a minha experiência com Deus, eu efetivar o perdão com meu pai. Com 12 anos de idade, os meus pais se separaram. Eu cheguei para minha mãe e disse assim para ela que se ela não se separasse do meu pai, que eu ia matar todo mundo em casa. Eu já cheguei nesse ponto. Porque eu já estava externando todo o ódio que eu tinha, né, dentro da minha casa, na escola. Então, eu já comecei a dar muito trabalho para minha mãe na escola. Então, minha mãe frequentemente ia na escola, reclamações. Então, minha mãe viu. E num dia que meu pai me espancou em casa, eu fiz uma promessa. Quando eu completasse 18 anos, Dunga, eu mataria meu pai. Eu ia matar também quem fosse preciso, que quisesse impedir que eu fizesse isso.
Então minha mãe já não via mais solução, as coisas já estavam piorando, meu pai não queria mudar. Minha mãe tentou de todas as formas, a minha mãe é uma mulher muito guerreira. Eu tenho que agradecer a Deus, louvar a Deus todos os dias pela mãe que eu tenho, pela mulher que eu tenho, né, como minha referência, como minha mãe, né, que fez tudo por nós. Então minha mãe não via mais solução, porque ela tentou de tudo para ajudar meu pai. E aí ela se separou. Então, após o divórcio, meu pai foi embora, foi para Minas, e a gente ficou em São José, e a minha mãe virou meu pai. Foi trabalhar, e eu, com 12 anos, fui cuidar dos meus 2 irmãos mais novos. Tive que cuidar deles e fazer o que era preciso para poder ajudar minha mãe. Então, com 12 anos, eu cuidava dos meus irmãos e entregava papel na rua para comprar alguma coisa para mim, em vez de pedir para minha mãe. Eu trabalhei de servente de pedreiro com 12 anos. Tinha um cara lá mexendo numa obra, eu cheguei e falei para ele se ele não deixava ajudar, ele ficou com dó. Olhou para um moleque raquítico, baixinho, lá, tudo pobre, não, vou ajudar esse menino. E deixou com que eu trabalhasse para conseguir alguma coisa. E a minha mãe sempre foi muito zelosa com a gente com estudo. Então minha mãe falava assim para mim, você tem que estudar, você tem que estudar. Eu queria jogar bola. Porque na verdade, Dunga, meu pai foi jogador de futebol. Minha família inteira, por parte do meu pai, joga futebol, joga muito bem. Meus 2 irmãos mais novos, um jogou no Paraná um bom tempo, o outro jogou o Campeonato Paulista o ano retrasado, mas não deu certo para os 2. Mas a família inteira joga. Então, quando eu comecei a jogar com 12 anos, com 14 eu despontei no time que eu estava. Tinha um primo meu, uns amigos nossos. Então, eu recebi a oportunidade de ir embora. Falei, puxa vida, agora recebi a oportunidade, eu vou jogar bola, vou ajudar minha família. Minha mãe falou assim, não, filho meu não vai jogar bola. Olha o seu pai, o que foi? Você vai fazer Senai. Você vai estudar. Eu falei, não vou, mãe. Você vai estudar. E aí eu falei assim, bom, para poder estudar no Senai, tem que passar na prova. Né? Imagina como é que eu estudei, Dunga, para poder fazer essa prova. Aí fui e fiz a prova na sala que eu estava, porque eu não queria passar. Porque o Senai, eu sei que você também fez Senai, então, entrava às 7 da manhã, saía às 4h48 da tarde, nunca mais esqueci disso. E ainda tinha que ir para a escola à noite. Então eu falei, eu não vou ter tempo para jogar futebol. Então eu falei, é só não passar. Eu tenho que ser competente o suficiente para não passar. E aí, na sala que eu fiz a prova, eu fui o segundo a terminar a prova. Fui só, do jeito que ia, vinha, né? E fiz a prova correndo. Aí, um mês depois, saiu o resultado. Eu falei, bom, não passei, né? Vou lá só por desencargo de consciência, porque minha mãe mandou eu ir. Se eu não fosse, eu ia apanhar. Então, eu fui. Aí, eu cheguei lá, Dunga, era mais de 1000 crianças, né, que tinham feito a prova para 128 vagas. E aí eu cheguei e comecei a olhar aquela lista enorme de baixo para cima, porque eu falei, meu, fui tão mal que meu nome deve estar aqui embaixo. E aí eu fui procurando, e não, eu falei, nossa, fui tão mal que o meu nome nem aqui está. Só que quando chegou na casa dos 128, eu me preocupei, Dunga. Eu falei, não é possível. Aí eu peguei, olhei lá para cima da tabela, aí em cima tinha o nome de uma menina, o outro nome, adivinha de quem era? Era o meu, Dunga. Eu olhava aquilo, eu falei, não acredito que eu passei. Foi a maior decepção da minha vida. Deus queria que você passasse. Exatamente. Você foi ticando ali sem olhar. Foi um milagre. Porque eu não estudei nada para aquela prova. Não estudei nada. E aí eu falava, eu não acredito que eu passei. E aí ali aquela mistura de sentimentos, né? Porque alguns choravam porque passou também, outros choravam porque não passou e ia apanhar do pai, e eu ali intacto ali, falando, não acredito que eu passei. Que decepção. Voltei para minha casa, aí minha mãe já estava no portão de casa, esperando. E aí passou, eu falei, passei, mãe. Aquela cara de desânimo. 2 anos naquele lugar e eu não ia poder jogar bola. Aí minha mãe, né, fez maior festa, chamou os vizinhos, vem tomar café em casa, meu filho passou no Senai. E ali eu comecei a fazer o Senai. Minha mãe também fez um cafezão. Mesma coisa, então a realidade é bem parecida. E aí, passaram os 2 anos, né, eu me formei mecânico geral e ferramenteiro, só que já no Senai deu um trabalho terrível também. Porque o ódio estava aqui dentro, né? A promessa que eu tinha feito não saía da mente. E aí, vou dizer dessa maneira, o segundo encontro que eu tive com Deus, mesmo sem saber que era, foi no Senai. Na formatura minha do Senai. Porque minha mãe trabalhava à noite numa empresa de hortelaria e turismo. E minha mãe falou assim para mim, olha, Leandro, eu não vou na sua formatura. Eu não vou poder ir. Então, está aqui o dinheiro, você vai para lá, participa, quando acabar, volta para cuidar dos seus irmãos. E eu fui. Né? Chegou lá, eu olhei o Senai, cara, tinha mais de 5.000 pessoas. Lotado. E eu cheguei sozinho. Ali eu já tomei um baque ali, na porta da entrada do Senai de São José dos Campos. E aí teve toda a cerimônia, eu fui o último a pegar o diploma.
né, o último a pegar o diploma. E quando eu peguei o diploma de formatura, encerrando, o diretor do Senai, né, pegou o microfone e falou assim, nunca mais esqueço o que ele falou, falou assim, alunos formandos do ano 2000, porque eu entrei no Senai em junho de 98 e saí em julho de 2000. Eles falaram assim, alunos, né, formandos de 2000, aqui no Senai de São José dos Campos, vocês aprenderam a honrar a pátria, aprenderam a ser cidadãos de bem, aprenderam uma profissão. Nada mais justo do que vocês agora pegarem a família de vocês e adentrarem com ela dentro da oficina que vocês trabalharam 2 anos e mostrar as máquinas que vocês trabalharam para a sua família. A partir de agora, o Senai é de vocês. Dunga, eu estava sozinho. Ali eu senti falta de ter uma família. Porque até então, tá difícil para mim, tá? Mas até então não tinha. Porque a família por parte do meu pai, não todos, porque eu tenho tios maravilhosos que às vezes até substituíam o meu pai. Mas para mim ali foi difícil porque a família por parte do meu pai, muitos falaram que a gente ia ser marginal, que você comentou no começo. Drogado, que porque a gente era pobre, a gente não tinha estrutura de vida. Então, eu queria que eles vissem que o marginal, o traficante, ou o ladrão, o assassino, ia estar se formando. Né? Então, eu senti falta, naquele momento eu senti falta. Eu queria saber o que era ter uma família. E aí eu cheguei na porta daquela oficina do Senai e olhei, que a oficina do Senai de São José é imensa. E eu olhei aquela multidão de gente, né? E os meus amigos de turma, com os pais e irmãos, e eles pegavam, mostravam todos contentes. Olha, pai, eu trabalhei aqui, mexia com as máquinas, com o torno, com a fresadora, e eu estava ali na porta, não conseguia entrar. E aí eu olhava tudo aquilo, e talvez acho que foi a minha primeira oração mais sincera. Você desejou ter uma família? E eu falei assim para Deus. Falei, Deus, eu não tenho minha família aqui. Eu queria mostrar para eles, mas como eu não tenho, eu vou mostrar para o Senhor. E eu entrei, Dunga, chorando naquela oficina, e eu comecei a mostrar para Deus. Falei assim, Deus, está aqui o torno que eu trabalhei, está aqui a bancada de ferramenteiro que eu fiz ferramentaria depois, está aqui a minha bancada de ferramentaria, está aqui a fresadora que eu trabalhei. E aí um professor meu que é falecido já, Nelson, ele é baixinho igual eu, ele estava com a família dele, Dunga, lá, e ele sabia um pouco da minha história, porque no Senai minha mãe fez das tripas coração para poder fazer com que eu estudasse. E aí ele saiu lá da família dele, veio onde eu estava, lá no canto do Senai, assim, de longe, e ele me abraçou, chorando também, falou assim, filho, eu peço que Deus abençoe você. Você vai ser um grande homem. Né? E eu quero que você persevere, lute, não desista nunca, porque Deus está com você. Aí terminou todo aquele momento ali, eu saí do Senai decidido a matar meu pai. Eu estava com 17 anos já, né? E eu falei assim, eu tenho que matar ele. Eu tenho que matar ele, não dá mais. E logo que eu saí do Senai, eu comecei a trabalhar, né, com 17 anos, e eu estava guardando dinheiro. Eu ajudava a minha mãe com aquilo que era necessário em casa, não ganhava tão mal naquela época, em 2000, mas eu conseguia guardar um pouquinho, e eu estava guardando dinheiro para comprar uma Glock automática para matar o meu pai. Estava decidido, porque na esquina da minha casa, eu moro hoje ainda na casa da minha mãe, tenho minha casa, tudo, mas eu ainda moro ali, porque não casei ainda, só vou sair de lá quando eu casar. Aí, a esquina da minha casa era um ponto de tráfico de drogas do meu bairro. Então, ali eu tinha a visualização de toda a drogadição do meu bairro, armamento. Então, eu acabei pegando amizade com aquele povo, porque era na esquina da minha casa. Então, eu perguntava, quanto que está um revólver? Quanto que está? R$800, eu tinha vendo um. Eles davam um preço. Então, na minha cabeça, eu sabia que eu tinha que guardar R$800 para poder comprar um revólver. E aí, ainda na escola, eu... estudando ainda, porque já tinha terminado o semestre, mas estava estudando, 2 alunos um dia entraram na sala de aula para falar assim, professor, a gente queria falar 5 minutos para a sala, né? E eles falaram de Deus, que tinha um grupo de oração dentro da escola, e aquilo me incomodou, Dunga, porque ele falava que Deus podia fazer uma pessoa feliz. Eu falei, como que Deus pode? Eu brigando aqui dentro, como que Deus pode falar, né, para mim que eu posso ser feliz com a vida que eu levei? E quem é Ele para falar isso? Só que aquilo mexeu comigo, e eu fui lá na escola, participei do grupo de oração, e aí um rapaz me acolheu no grupo de oração. E esse rapaz hoje ele é padre aqui da Canção Nova, que é o Padre Cleito. E o Padre Cleito
investiu em mim violentamente. Ele ia na minha casa e chamava eu lá, falava de Jesus para mim. Ele ia com a barra forte, eu sempre brinco com ele. Falei, ei, Cleito, cadê sua barra forte? Mudou agora? Ele dá risada. Aí ele ia na minha casa com a barra forte, me chamava, evangelizava. Às vezes eu falava para o meu pai, para o meu irmão, fala que eu não estou. Que eu não aguentava mais o Cleito no meu pé. Até que eu fiz um retiro. E nesse retiro, eu tive um encontro com Jesus. E quando eu saí do retiro, aí eu saí decidido a encontrar meu pai. Não mais para matar. Não mais para matar. Embora hoje nas minhas pregações eu use uma dinâmica que eu falo que eu saio para matar o meu pai. Né? Que eu saio para matar o meu pai. E eu fiz exatamente dessa maneira. O dinheiro que eu tinha guardado, Dunga, eu estava com quase R$800. E eu peguei, né, e guardei o dinheiro para comprar a arma que eu queria. Na época a gente falava, eu quero comprar quadrada para matar meu pai. Eu peguei esse dinheiro, comprei algumas coisas para meu pai, né? E a minha experiência com Jesus foi muito forte. Antes do retiro, a minha experiência com Jesus foi dentro da Capela do Santíssimo, sozinho. Porque o Cleito falava tanto na minha cabeça, um dia eu fui lá e eu vi Jesus falar comigo. Tanto que a música da minha conversão é a música do Martinho Valverde, Ninguém Te Ama Como Eu. Porque eu ouvi isso da boca de Jesus. Eu estava lá ajoelhado, chorando, pedindo para que Deus tirasse a minha vida, que eu não aguentava mais viver aquilo que eu estava vivendo. E eu falava assim, Jesus, o mundo não me ama. E aí foi a primeira vez que eu vi Jesus falar comigo, que Jesus falou assim para mim, Leandro, o mundo pode não te amar, mas ninguém te ama como eu. E eu nunca tinha ouvido essa música. E aí tive essa minha primeira experiência, que me motivou a ir ao grupo mais vezes, e aí onde eu fiz o retiro. Quando eu saí, peguei o dinheiro que eu estava guardando para matar o meu pai, comprei uma Bíblia, comprei algumas coisas, e foi onde meu pai morava, lá em Minas. E quando eu cheguei lá, eu encontrei o meu pai sentado na varanda de casa, da casa do meu avô, com um cigarro na mão. E fazia uns 5 anos, Dunga, que eu não vi meu pai. 5 anos. Eu já estava com 18. E eu narrei exatamente o que eu vou falar para vocês aqui hoje, o que eu falei para o meu pai aquele dia. Eu cheguei de frente com o meu pai e disse assim, bênção, pai. E foi a primeira vez que eu pedi bênção para o meu pai. E meu pai olhou para mim e falou, Deus te abençoe. Eu olhei para o meu pai e falei assim, pai, quando eu tinha 12 anos, eu fiz uma promessa de que eu ia matar você com 18. Mês passado eu fiz 18, eu estou aqui para cumprir minha promessa. Meu pai ficou sem reação. E eu estava com uma bolsa de ombro, Dunga, e a Bíblia estava dentro. Eu coloquei a bolsa no chão e puxei. Meu pai achou que poderia ser um revólver, justamente, mas eu puxei a Bíblia. Quando eu puxei a Bíblia, eu apontei a Bíblia para o meu pai, Dunga, e falei assim para ele, pai, eu vim matar o homem velho do Senhor, e o meu também. Porque eu tive um encontro com Jesus há 1 mês e meio atrás. E eu vim aqui te dar o meu perdão. Por todas as vezes que o Senhor tentou me matar, por tudo aquilo que a gente viveu em casa. Fui falando todas as coisas, Dunga, para o meu pai, de tudo que ele fez, para eu ter certeza de que eu estava perdoando ele. E eu olhei para o meu pai e falei assim, mas eu também quero te pedir perdão. Porque se eu passei tudo isso, em todo o tempo da minha vida, foi porque eu talvez não fui o filho que o Senhor desejou. E eu peço perdão por ser esse filho que o Senhor nunca quis ter. Eu te peço perdão. Dunga, eu nunca tinha visto meu pai chorar. Meu pai caiu na minha frente e começou a chorar. Igual criança. 18 anos, Dunga, sem dar um abraço no meu pai. Eu abracei meu pai pela primeira vez. Eu abracei meu pai. Eu nunca tinha rezado pelo meu pai. Dunga. Coloquei a mão na cabeça do meu pai, orei pelo meu pai, pedi o batismo do Espírito Santo pelo meu pai. Naquele momento eu tinha certeza. Porque quando eu saí do retiro, eu sabia que eu tive um encontro com Jesus. Eu sabia que Jesus tinha mudado a minha vida. Mas eu queria ter a certeza. E eu queria que meu pai também tivesse a certeza. Eu fui e perdoei meu pai. E Deus mudou completamente a minha vida. Completamente. E hoje eu sou o que eu sou por graça do perdão do meu pai. Eu acho que você que está em casa está prontinho para dormir. Mas dormir em paz. Com a seguinte decisão no seu coração. Eu vou perdoar. Eu tenho certeza absoluta que, seja qual for o grau, o nível do ódio, da vingança, que você até então, até esse momento, tinha, você agora foi visitado por Deus. Porque não existe sentimento melhor do que arrependimento e vontade de perdoar. Não tem. Quero agradecer a Deus pela vida do Leandro.
e dizer a você, Leandro, que as portas da evangelização vão se abrir para você, né? Por causa desse testemunho aqui no BHN. Porque talvez o que muitos dos jovens que estão nos vendo nesse momento precisam é perdoar o pai e a mãe por uma história igual, um pouco parecida, ou completamente diferente da sua, mas que também foram profundamente ofendidos na sua infância. Às vezes um estupro, um soco na cara, um tapa no rosto, uma palavra maldita, mal colocada, mal falada, e que hoje você traz todo esse ódio dentro de você. Deixa Deus aplacar tudo isso, porque quem está aqui hoje é o Leandro, é um novo homem. Quantos anos hoje? 33 anos, com a graça de Deus. 33 anos. Tem namorada? Tem namorado. Já tem casa até, né? Deus mudou minha vida completamente. Hoje eu me formei em engenharia, tenho minha casa, tenho meu apartamento, tenho meu carro. Que maravilha. Tenho a minha vida. Prontinho para começar uma família. E não repetir nenhum dos erros do pai. Mas, acima de tudo, trazendo no coração o perdão. Só pode ser um homem novo por causa do perdão. Parabéns, meu irmão. Amém. Deus te abençoe. Amém. A todos nós, né? Eu sempre digo que a misericórdia de Deus me alcançou. Porque não foi fácil, mas eu vejo que Deus usou como testemunho para poder, pelo menos, tentar ajudar alguém. E ajudou. Você pode ter certeza disso. Tiba. Que testemunho bacana, gente. Fantástico. É uma prova da existência de Deus, que Ele pode fazer na vida de alguém. Maior obra social, cada vez eu me convenço mais, é a evangelização. É o encontro com Deus, porque a pessoa é mudada por inteiro. Né? Uma criança que médicos queriam abortar, porque tinha sofrido um espancamento do pai ainda no ventre materno, se transforma no grande promotor da conversão do pai, do batismo no Espírito Santo do próprio pai, do próprio agressor. Deus é especialista em fazer milagres desse tipo. Cada vez eu fico mais encantado. Louvado seja Deus por isso. Semana que vem, meu irmão. Semana que vem tem mais. Liga a TV Canção Nova, terça-feira de semana que vem, 10h30 da noite. Você vai se encontrar de novo com um testemunho que pode mudar a sua vida. Até a semana que vem, se Deus quiser. Deixa Deus curar teu coração. Uma grande e boa noite de sono no perdão. Quando o coração se entristece, clama a Deus que me consola. Me aponta então o seu caminho, brilha a luz do meu viver. E sinto em minha vida brisa mansa e uma paz que é verdadeira. Creio, Deus me ama. Creio, Deus me ama e cuidará de mim. Não tenho que temer. Só Jesus, Jesus, com Ele vou viver a vida inteira. Sim, com Ele eu caminho seguro. Sou feliz. Jesus é tudo pra mim. Jesus é tudo pra mim. Jesus é tudo. Quando o coração se entristece, clama a Deus que me consola. Me aponta então o seu caminho, brilha a luz do meu viver. Até semana que vem, gente. Valeu, hein? E sinto
Sinto em minha vida brisa mansa e uma paz que é verdadeira. Creio Deus me ama e cuidará de mim. Não tenho cançãonovaplay.com. Assine já!